Balística é a ciência que estuda o movimento e ações de projéteis e os seus fenômenos associados e resultantes. O foco principal para o estudo da balística é a solução de crimes por meio da perícia, uma ótima forma de utilizar a ciência como benefício da sociedade. Esta ciência é dividida em 3 eixos de estudo, sendo eles: balística interna, que estuda os fenômenos físicos e químicos e os elementos que caracterizam o movimento do projétil, desde a iniciação da carga de lançamento até sua saída. A balística externa, que estuda a trajetória do projétil fora do cano do armamento até o alvo. E, por fim, a balística terminal, que estuda os efeitos sobre o projétil, o alvo, após o impacto. Porém, o foco deste vídeo é o segundo eixo de conhecimento, a balística externa. Ela é a parte da mecânica que estuda o movimento dos projéteis que se deslocam livres no espaço em virtude de um impulso inicial, ou seja, dinâmica mecânica. A diferença principal entre o projétil balístico e o outro não balístico é que o projétil balístico, a força de propulsão cessa assim que é lançado na atmosfera, ao passo que os não balísticos, a força de propulsão continua agindo através de foguetes instalados na cauda. Mas o que são corpos pesados e o impulso? Corpos pesados são objetos que possuem massa e, portanto, estão sujeitos à ação da gravidade. E impulso é a multiplicação da força, no caso a força de propulsão, aplicada no projétil pelo tempo de aplicação desta dada força. Para entender melhor como funciona o percurso de um corpo balístico no espaço, vamos entender como ele vai parar lá. O responsável por disparar o projétil é a arma de fogo. Em uma definição mais precisa, a arma de fogo é uma máquina termodinâmica apta a lançar à distância com grandes velocidades projéteis, utilizando o impulso resultante da força expansiva dos gases gerados pela queima do propelente, no caso, a pólvora. Tais máquinas termodinâmicas surgiram provavelmente na China, logo após a invenção da pólvora, no século IX, e desde então vem sofrendo modificações e melhorias de eficiência, resultando assim em um refino e aprofundamento dos estudos da balística. Vamos idealizar agora um projétil que sai do cano de uma arma com a velocidade inicial v, realizando um movimento de parábola. Ele desacelera na subida por causa da gravidade e acelera enquanto cai, até atingir o solo. A velocidade final é menor que a inicial por causa da perca de energia devido à resistência do ar, que também influencia na altura máxima atingida pelo projétil. Com essa idealização, podemos realizar diversas perguntas, como por exemplo, qual o alcance máximo do projétil? Qual a sua velocidade? Que altura atinge? Por quanto tempo permanece no ar? Vamos entender, primeiro, a trajetória do corpo balístico. Sua trajetória é completamente influenciada por forças externas. Uma vez conhecida a natureza dessas forças e o modo como influenciam o movimento, podemos calcular seu percurso com a velocidade inicial. Ou seja, com a trajetória, podemos encontrar todas as informações que queremos em relação ao projétil. O primeiro a trazer respostas para tais questionamentos foi Galileu Galilei, que formulou a teoria do lançamento inclinado, que diz que em um meio não resistente, ou seja, no vácuo, a trajetória do projétil poderia ser descrita como uma parábola simétrica em relação à sua ordenada máxima. Nessa teoria, se desconsidera a resistência do ar e se leva em consideração o impulso inclinado inicial e a força de gravidade. Porém, como falado antes, a resistência do ar influencia diretamente a trajetória de um projétil, e na vida real, em uma perícia real, tais desconsiderações que podem influenciar em um resultado fora da realidade não podem ocorrer. Para calcular os elementos da trajetória real do projétil, vamos utilizar a teoria feita por Isaac Newton sobre a resistência do ar, que diz que as moléculas de ar colidem pelo projétil e assumem um movimento em direção perpendicular àquela molécula da superfície do projétil, com a velocidade igual ao componente da velocidade do projétil na mesma direção. As moléculas do ar adquirem, então, uma força viva, a qual é subtraída da energia cinética do projétil em movimento. O deslocamento das moléculas resulta no efeito de aplicação de uma força de resistência que se opõe ao movimento do projétil. Segundo a teoria de Isaac Newton, a força da resistência do ar é diretamente proporcional ao quadrado da intensidade da velocidade instantânea e é expressa pela seguinte fórmula, sendo ρ
a massa específica do ar atmosférico, d. o diâmetro do projétil, delta, o ângulo que o eixo do projétil faz com a reta tangente à trajetória em um ponto genérico, a área de seção do projétil transversal à direção de seu movimento e VI, a velocidade instantânea no ponto considerado. Outro fator que modifica a trajetória de um projétil é a densidade do ar. A densidade do ar depende da temperatura e da pressão atmosférica. Em locais de menor altitude, a pressão atmosférica é maior e o ar é mais denso e, portanto, oferece maior resistência ao movimento dos projéteis. O mesmo vale para locais onde a temperatura é menor. O ar se torna mais denso, dificultando mais ainda o deslocamento através dele. Devido à resistência do ar ser diretamente proporcional à sua densidade, o deslocamento do projétil será mais fácil quanto mais afastado estiver da superfície da Terra. A densidade do ar, ou massa específica, é obtida isolando a quantidade de volume do ar e medindo a sua massa, contida neste volume. A massa específica é uma grandeza escalar. Sua unidade no SI é o quilograma por metro cúbico, ou seja, a massa de ar contida em 1 metro cúbico. Não podemos esquecer que a pressão atmosférica também interfere no movimento de um projétil. Torricelli demonstrou em 1640 que a pressão atmosférica é igual ao peso de uma coluna vertical de ar subindo até o alto da atmosfera, dividido pela área transversal desta mesma coluna. Por fim, e não menos importante, temos o vento, como fator de influência em um corpo balístico. O ar atmosférico, não sendo um meio homogêneo, não atua uniformemente sobre o projétil, sensível às variações de pressão e temperatura, e não sendo essa uniforme em todos os pontos de um mesmo lugar, isso determina agitações constantes nas massas de ar. Continuamente se processam deslocamentos verticais das porções mais aquecidas, as quais são substituídas por porções mais frias adjacentes. Estabelecem, então, correntes de ar em direções e sentidos diversos, verticais, horizontais e transversais. Tais direções influenciam diretamente o percurso do corpo balístico. Temos como exemplo uma corrente de vento na mesma direção e em sentido contrário ao deslocamento do projétil. Tal corrente aumentará a resistência do ar, enquanto que uma corrente de vento favorável diminuirá a resistência do ar. Se a corrente de vento vier pela direita, o projétil se deslocará para a esquerda. Se a corrente de vento vier pela esquerda, o projétil se deslocará para a direita. Se a corrente de vento for ascendente, aumentará os valores dos componentes verticais das velocidades restantes, isto é, aumentará os valores das ordenadas da trajetória. Se o vento vier descendente, a trajetória será achatada, isto é, os valores dos componentes verticais das velocidades restantes serão diminuídos. Se a corrente de vento for transversal, o movimento do projétil em qualquer direção e sentido, as velocidades restantes serão as somatórias das velocidades vetoriais envolvidas. Agora vamos entender mais sobre os movimentos e forças aplicadas em um corpo balístico. Ao ser disparado, o projétil é submetido a uma força produzida pela expansão dos gases provenientes da queima do propelente contido no cartucho, a munição, iniciando seu percurso no interior do cano da arma. Como o seu diâmetro é maior que o calibre real, o projétil é forçado contra as raias do cano, adquirindo rotação determinada pelos sulcos e a estabilidade necessária para sua trajetória. A mudança de posição do projétil em sua trajetória da posição inicial para a posição final, e a variação do tempo entre o disparo do projétil até ele atingir o alvo são valores indispensáveis para calcular a velocidade média dele. Não podemos esquecer também que o deslocamento e a velocidade são grandezas vetoriais, logo, possuem módulo, direção e sentido. Podemos também encontrar a velocidade instantânea do corpo estudado. Mas o que é a velocidade instantânea? É a taxa com a qual a posição final está variando com o tempo que é dado pelo instante, ou seja, a velocidade instantânea é a derivada do espaço em relação ao tempo. É importante ressaltar que durante seu deslocamento livre no vácuo, o projétil fica animado por dois movimentos: um retilíneo e uniforme ao longo da linha de projeção com velocidade constante, igual à velocidade inicial, e o outro uniformemente acelerado ao longo do eixo vertical.
O deslocamento no eixo horizontal fica associado à mudança de posição do projétil em sua trajetória. Isso é, quando a posição do projétil muda da posição inicial para a posição final, na componente horizontal, o movimento é retilíneo uniforme, onde a posição inicial é igual a zero e a velocidade é constante e a aceleração também é igual a zero. Bom, com o que aprendemos até então, podemos entender agora a complexidade e a importância do estudo da balística, tanto para analisar movimentos quanto para investigações criminais. É importante também que a gente desmistifique que ciência é algo difícil ou chato. Pelo contrário, ela está presente no nosso dia a dia, em basicamente tudo, e é incrível quando a gente consegue entender, né? Espero que tenham gostado do vídeo. E se você chegou até o final, agradeceríamos a sua curtida e o seu compartilhamento para ajudar no engajamento do vídeo. Comentários com dúvidas ou opiniões também são bem-vindos. Obrigado pela sua atenção.